Isso que a gente está experimentando, e a gente tem experimentado, eu tenho uma percepção, se não um discernimento, onde 2 ou 3 estão reunidos no meu nome, eu estou no meio, tá? E eu fico muito feliz de ver como que nós estamos aqui, tá? Nós fizemos aqui um lugar que é dele. E fico muito feliz de ver que isso existe. Quando nós fizemos lá em Londrina as nossas mobilizações, o Senhor falou para a gente fazer tudo para o meio. E é por isso que eu fico assim, meio... Aqui não é meu lugar. Agora há pouco eu não sentia de continuar, porque se ele está recebendo algo espontâneo nosso, como é que eu vou interromper isso? Porque esse espontâneo é em espírito e em verdade. Pode ser na maior simplicidade, você fala ou pensa, eu não sei o que falar. O Espírito Santo te dá uma palavra, então apresenta isso, porque o Espírito Santo está tirando de você algo para apresentar. Ele está te ajudando como adorador, adoradora. Ele está extraindo de você coisas preciosas. E isso depende muito da sua experiência com Deus. Eu ouço hoje, o dia inteiro, de falar para os irmãos que a adoração depende muito de intenção e coração quebrantado. Nós podemos estar reunidos para cantar. Existe shows, tantos shows, onde isso acontece e é para diversão. Nós falamos ontem que, por outro lado, nós temos toda uma história de adoração profana que o próprio diabo inspirou para que o ser humano edificasse uma casa para ele na terra, para ele habitar junto com a humanidade, para governar sobre a humanidade. E a nossa redenção visa restaurar o que Deus queria desde o início. E nisso entendo o que eu vou dizer aqui. Quando o Senhor está procurando em nós coração quebrantado, Ele não está... Eu até falei esses dias num podcast. E eu vi toda uma... Sabe como é que é as conversas lá, né? Bate-boca, e você tem as pessoas que entendem, outros não entendem, outros querem mostrar o que sabem e tal, e tal, e tal. O ponto do que eu falei foi simples. Nós podemos ter os melhores instrumentos, nós podemos ter os melhores músicos e cantores. Não é isso que impressiona Deus quando nós adoramos. Ele tem anjos que não tem falha, que adoram Ele com uma perfeição musical, não tem comparação. E nós podemos falar sobre
eu usei a palavra e uso aqui, perfeição musical. O Senhor não está procurando em nós. Eu não estou falando de se preparar e ajudar o povo de Deus a adorar. Eu estou falando de perfeição. O que Ele está procurando em nós é um coração quebrantado. Um coração que a gente tem conversado bastante essa semana. Que vai ouvir o Espírito Santo, sentir um toque do Espírito Santo e vai dizer: Senhor, me perdoa. Vai produzir frutos de arrependimento. E nesse processo de produzir frutos de arrependimento, é que a gente começa a apreciar o sacrifício daquele que derramou sangue por nós. E queridos, isso é o processo necessário para gerar a adoração verdadeira ao Senhor. O cenário celestial de Apocalipse, Jesus é o Cordeiro. Ele é o Cordeiro, 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 Cordeiro. Ou seja, em Apocalipse, todas as vezes que João vê Jesus, naquele cenário, ele não é o rei ainda. E ele está vendo alguma coisa nos seus dias, mas quando a gente para pensar, e encorajo você a assistir, depois de hoje, a ministração de terça, de quarta, de quinta, porque venho construindo. Ele vê em capítulo 7 o que eu creio que é daqui a alguns poucos anos. Ele fala de um grupo que vem da grande tribulação, que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, e estão servindo de dia e de noite no santuário do Senhor. E eles estão com palmas nas mãos. Ele vê os que estão adorando ao Senhor como casa espiritual, como santuário de Deus, pedras vivas, nós. E a gente entra nesse cenário celestial. E em capítulo 7 fala de uma canção antifonal. Um canto e um contracanto. Nós, os redimidos, adoramos ao Senhor com um canto. E os anjos respondem dizendo amém. E eles continuam na canção. É uma coisa tremenda, Deus está nos preparando. O que nós estamos experimentando é só o começo. É só o começo. E já temos vivido coisas tremendas, mas é só o começo. E nesse lugar, coração quebrantado, tendo lavados as suas vestiduras, ou seja, tendo produzido frutos dignos de arrependimento, tá? Nós estamos olhando em Apocalipse cenários celestiais onde acontecem umas coisas tremendas. Eu quero trazer para nós algo que hoje está no coração. Apocalipse 5, versículo 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro
tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. A sequência que eu gostaria que você observasse. O céu começa a adorar a Jesus como Cordeiro. Agora, ele é visto nesse cenário como Cordeiro por nossa causa. Ele não teve que morrer pelos seres celestiais, porque eles não se rebelaram. E os que se rebelaram já tiveram sua chance de arrependimento, já foram julgados, sentenciados, e ainda vai executar a sentença. Mas nesse cenário, ele é visto como Cordeiro. E eles, eles quem? Os 4 seres viventes, versículo 8. Quando ele tomou o livro, os 4 seres viventes e 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Eu gostaria que a gente entendesse como que nós estamos envolvidos nisso. Quando nós estamos reunidos para ministrar ao Senhor e ouvir do Senhor como interceder e como profetizar na nossa jurisdição sacerdotal, ou seja, onde a gente pisa a planta dos nossos pés todo dia, no mínimo, só começa ali. E começamos a levantar diante do Senhor as nossas intercessões, geradas pelo Espírito Santo. O que acontece no céu? Elas são colhidas. Quatro seres viventes e 24 anciãos estão colhendo em taças. E trazem ao Cordeiro. E se a gente parar para pensar, o que o Cordeiro está fazendo conforme Hebreus, o livro de Hebreus, ele está à direita do Pai fazendo o quê? Intercedendo por nós. Há uma dimensão, e é por isso que nós queremos aprender a ouvir o Espírito Santo. Porque o que está acontecendo aqui é que o Espírito Santo está querendo gerar uma intercessão na terra que está em concordância com a intercessão que Jesus está oferecendo diante do Pai. Ele está intercedendo por nós. Todo avanço do reino de Deus na terra depende da intercessão de Jesus. Nos estudos que eu tenho feito sobre momentos de avivamento na história, tanto
na antiga aliança em Israel, quanto na nova aliança na história da igreja, você vai encontrar, antecedendo todos os moveres, todos os momentos de avivamento, a geração de um coração quebrantado pelo Espírito Santo. Só Ele faz isso. Só Ele ministra a tristeza segundo Deus, que produz arrependimento para a salvação. Podemos trocar ou ver essa palavra, o sinônimo dessa palavra, avivamento. Algo morreu e precisa ser reavivado. Você vai ver primeiro a percepção, as coisas não estão como deviam ser. E segunda coisa, ele começa a gerar um clamor, uma intercessão, um gemido. Por que Deus está gerando na nossa geração turnos de adoração em toda a terra? Por que é a nossa geração que tem ouvido isso? Eu não estou dizendo que momentos disso não tenham acontecido na história. Eu descobri que isso aconteceu nos anos 300 lá na Irlanda, mas foi regional. Hoje nós estamos vendo o Espírito Santo falar sobre isso desde a virada do milênio em todas as nações. E o povo de Deus está cada vez mais assumindo o nosso sacerdócio em Cristo. Por quê? Veja aqui. Esse gemido gerado pelo Espírito Santo em nossos corações, levado para o Senhor, é colhido por 24 anciãos, 4 seres viventes que se prostram diante do Senhor, com harpas e com taças. Agora, por que harpas? Porque nesse momento, o Senhor dá, o que diz na palavra? Versículo 9: e entoavam novo cântico. O que provocou esse novo cântico? A intercessão dos santos, as orações dos santos. E eu entendo, estou vendo um pouco além, mas eu estou entendendo quando nós temos ouvido do Espírito Santo o gemido do próprio Jesus, intercedendo à direita do Pai. Nesse momento, céu e terra entram em concordância. Aí o Senhor libera. Aliás, quando eu digo o Senhor libera, eu estou falando o próprio Espírito Santo. Quem dá esse novo cântico para esses seres celestiais? Senão o Espírito Santo. E nisso, se a gente entender o que está acontecendo, nós estamos participando, nós estamos cooperando com o estabelecimento do reino de Deus na terra. Como? Porque fomos salvos. Nós nos lavamos no sangue do Cordeiro.
E a nossa intenção é assumir o nosso sacerdócio como adoradores, intercessores e os que profetizam aquilo que sai do coração de Deus sobre a terra. Quando eu falo intenção, é tudo. Eu vou dar alguns exemplos. Vocês sabem que eu sou produto importado, né? Não sou daqui. Nasci nos Estados Unidos e eu vim para o Brasil 50 anos atrás. Esse ano fazem 50 anos que eu vim a primeira vez, com os meus 20. Tive o privilégio de conhecer o que Deus estava fazendo naquela época. E 7 anos depois de sair, dia 10 de agosto de 1976, 7 anos depois ao dia, eu voltei com a minha esposa, Marlene. E nós estamos servindo ao Senhor desde então. Mas eu tenho tido o privilégio de conhecer aquilo que Deus tem feito na igreja brasileira. Os olhos do Senhor estão sobre vocês. A sua natureza como povo de Deus, tem algumas nações que têm certas características que outros não têm. E o Brasil é uma nação adoradora, por natureza. O diabo sabe disso. Carnaval. Qual é a outra nação no mundo que exporta carnaval? E isso eu não tô querendo falar isso para criticar. Eu estou querendo falar que o próprio diabo sabe como Deus criou o povo brasileiro para ser um povo adorador. E Ele tem feito tudo para manchar e destruir essa natureza. Tudo. Mas você vai falar com outros internacionais como eu. Eu tenho acompanhado tantos grupos que vieram dos Estados Unidos e da Europa. Todo mundo, ao sair, comenta uma coisa em comum. E todo mundo que eu conheço quer voltar para o Brasil para estar na adoração dos brasileiros. Volto a dizer, coração quebrantado, intencional. Eu tenho tido o privilégio e eu acabei chorando no início, porque eu ia pedir, só o Senhor me satisfaz. Mas não pedi. Alguém pediu. Isso que eu estou querendo mostrar. Eu estive presente quando Deus deu essa canção para nós, lá na casa de Davi, para a gravação. Quando nós começamos, era para iniciar a gravação. A gente tinha preparado um grupo, tinha ministrado sobre as canções, porque ser intencional não é apenas decorar a letra, é analisar a letra, para saber se aquilo que eu estou cantando condiz com a minha vida.
ou minha vida condiz com o que eu estou declarando. Porque senão, não estou adorando em espírito, em verdade. Na hora, o Espírito Santo tinha dado para o Davi a melodia e o refrão: só o Senhor me satisfaz. Só. Só o Senhor me satisfaz. Só o Senhor me satisfaz. Oh, me satisfaz. Todo mundo sabia, porque ele já tinha ensaiado todo mundo, era hora de gravar. A gente tinha ministrado e só tinha esse refrão. No início, como sempre, antes das gravações, a gente orou. Enquanto eu orava, Deus deu a letra. Na hora. Tudo que eu preciso está em Ti. Nada é mais importante para mim. Quero sonhar Teus sonhos, meu Jesus. Quero viver Teus planos para mim. Foi justamente a oração que o Espírito Santo me deu naquela hora. E como diz em Salmos, Deus deu ao Davi o decifrar do enigma. O que o Espírito Santo tinha dado para mim em intercessão e oração, o Espírito Santo tornou num cântico novo. Quando ele então pegou, gente, eu lembro, ele pegou, depois da minha oração, ele começa a ministrar. Todo mundo sabe que foi recebido naquela hora, porque ele já tinha ensaiado todo mundo e não tinha. O Espírito Santo, nós logo ensinamos, ficamos ministrando, o Espírito Santo veio sobre nós. E isso que eu estou falando, eu sei que nós temos experimentado isso. Isso se tornou algo profético. Nasceu no coração de Deus para a gente ministrar ao Senhor, para gerar algo dentro de nós e profetizar sobre a terra. Quando isso se torna a verdade em nossas vidas, ministrar ao Senhor é fácil. E aí a gente leva isso até a questão profética. Intenção é tudo. Eu estou dando meu testemunho nas regiões celestiais. Isso pode parecer esquisito, mas eu creio que quando nós estamos ministrando intencionalmente como sacerdotes do Senhor, nós estamos profetizando essa canção sobre o bairro, dando nosso testemunho. E o espírito dessas pessoas está ouvindo. Pode não ouvir a nossa voz. Não precisa. Porque se eu estou adorando em espírito, em verdade, então em espírito, aquilo que vem do Senhor é liberado. Eu sinto de estar falando sobre isso nessa noite, porque nós estamos
Eu não sei até onde, até que ponto já estamos adentro de um novo mover do Senhor. Uma nova onda, se nós quisermos usar essa frase. Um novo tempo. Mas eu sei que já começou. E eu sei que o Senhor está gerando de novo um cântico novo da noiva e dos filhos de Deus. No Brasil, Deus tem usado a adoração para ministrar a igreja e para levar a igreja a adorar e profetizar sobre as nações, sobre o próprio Brasil e sobre as nações. Eu acompanho, eu diria, 3 moveres de adoração durante os meus anos aqui no Brasil. Eu comecei a ouvir os cânticos que Deus dava para Asaf, Bené, pessoal de Goiânia. Depois eu participei de um tempo atrás, como o caso de Davi, Cirilo, Kinlan, Diante do Trono e outros. Eu estou aqui declarando que já adentramos o tempo, que novos cânticos. Eu não estou falando de composições. Eu estou falando de algo que vem do Espírito Santo. Eu preciso pedir um mi. Eu estava em Ribeirão Preto. A gente estava ministrando. Eu com Davi. A gente estava 2001, talvez no início de 2002. A gente tinha ministrado uma canção que vocês conhecem, Digno é o Cordeiro. Santo, Santo, Santo. Foi um daqueles momentos, era uma canção que a gente tinha recebido do Senhor, bem assim, naqueles dias. Eu já vi o Senhor tomar congregações, 1.500, 2.000 pessoas em conferências. Quando eu digo tomar, eu estou dizendo, eu já vi essa canção ministrada por 1 hora. E ninguém queria ir embora. E ninguém cansou. Eu já tive o privilégio de ver o Senhor extrair, posso dizer, do meu povo. Eu falo para minha família lá nos Estados Unidos, eu estou com saudade do meu povo quando eu não estou aqui. Eu não sei como falar isso de outra maneira. E eu falo sobre isso porque de alguma forma eu sei que é esquisito, mas eu sinto uma alegria quando eu vejo o momento que meu povo, meus amados, meus irmãos, minha família brasileira assume quem é em Cristo como nação adoradora.
Eu já tive o privilégio de observar isso. É esquisito, mas há alegria no coração de Deus. Ele me fez sentir. Tem algo, a palavra diz em Êxodo 19, quando Deus fala com Israel, Ele chama Israel de povo peculiar. Algo diferente. Quando nós nos entregamos plenamente para o Espírito Santo. E adoramos em espírito e em verdade. Eu estava em Ribeirão, tínhamos acabado de ministrar e foi num daqueles momentos, literalmente eu estava sentado no palco, de tão cansado que eu fiquei na ministração. E eu ouvi uma frase. Minha amada noiva, como eu anseio por ti, anseio por ti. Eu ouvi isso, legal. Só que aí eu comecei a ouvir, canta. 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 Eu não. Davi não sabe. Gente, nunca cantei essa música antes. Canta. Aí eu acho que eu resisti um tempinho e finalmente eu fechei os olhos e falei, ok, Deus, vamos lá. Minha amada noiva, como eu anseio por ti, anseio por ti. Repete. Minha amada noiva, como eu anseio por ti, anseio por ti. Enquanto eu cantei a segunda vez, eu já ouvi a próxima fase. Eu quero te tomar nos braços e te olhar nos olhos. Quero subir nos altos montes para declarar. Aí ele falou, canta de novo. Eu quero te tomar nos braços e te olhar nos olhos. Quero subir nos altos montes para declarar. Aí enquanto eu cantei a segunda vez, eu ouvi que eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Você está entendendo que nesse momento Jesus está me dando uma canção para declarar o amor dele pela noiva brasileira? Eu espero que você esteja ouvindo isso nesse momento. Aí ele repete que eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Quando eu cantei isso, o meu amor é melhor do que champanhe. O meu amor dos vinhos é o melhor. O meu amor é óleo de alegria. Venha beber do meu amor. Gente, eu não compus essa música. Eu sei que aqui vocês têm a prática ou têm a experiência de receber uma palavra profética do Senhor, não tem? Lembra que eu falei agora há pouco? Você precisa começar com que seja uma palavra. Quando eu comecei a cantar, eu não sabia como ia terminar.
há um cântico novo que o Senhor está gerando. E não é só nos que compõem a música. Eu estou falando isso com vocês porque às vezes as pessoas vão receber uma melodia, às vezes jovens vão estar reunidos adorando ao Senhor e o Espírito Santo vai compor uma música ali na rodinha. Só que tudo isso faz parte de algo que João já viu. E eu não sei de vocês, mas eu quero participar. O cântico novo. Se eu estou entendendo o texto, o cântico novo é gerado porque nós deixamos o Espírito Santo gerar em nós uma intercessão e um gemido. Eu preciso compartilhar algo. A palavra diz sobre os tempos que nós estamos vivendo que nós precisamos cuidar, porque nesse tempo em que a iniquidade se multiplica, o amor de muitos se as notícias estão gerando em nós murmuração, reclamação, depressão, um desejo de desistir, nós precisamos acordar e começar a orar. Espírito Santo, me ajuda. Porque meu papel sacerdotal nisso é gemer como Jesus gemia. Interceder como Jesus intercedia. Ele clamava. Queridos, Jesus nasceu num tempo em que o Império Romano estava oprimindo Israel de uma forma que muitas vezes a gente não entende. Nós temos uma visão romântica sobre isso. Nos tempos de Jesus, Pilatos estava sacrificando, matando galileus e misturando seu sangue com os sacrifícios que ele oferecia. Ele era romano, os seus sacrifícios eram oferecidos para os deuses de Roma. Idolatria, sacrifício humano. Queridos, se nós não estamos levando isso em conta, nós não estamos percebendo o que levou Jesus a gemer. E nós precisamos entender isso porque o Espírito Santo, nesse momento, o que Jesus vivia no Império Romano, nós estamos vivendo e estamos para viver na última geração, em que o Império Romano não vai ser regional, vai ser conhecido como Império do Anticristo. E nosso papel nisso é gemer, interceder, sabendo o quê? Sabendo que no esquema de Deus, as nossas orações, gemidos, clamores chegam diante dele e são todos ouvidos e colhidos. E nisso o Senhor gera um novo cântico. O novo cântico descreve aquilo que Deus está fazendo, aquilo que o Espírito Santo está fazendo como resposta
das intercessões, os gemidos, os clamores. Quando eu venho para esse ambiente de turno, desde as primeiras vezes que Deus pediu para a gente, eu venho de uma forma dizendo: Espírito Santo, eis-me aqui. Eu não vou para cantar a minha música favorita, porque o que importa nesse momento não é o que eu quero cantar, é o que Ele quer receber. E o Espírito Santo quer me ajudar, quer me conduzir para entregar ao Senhor uma adoração que Ele quer receber. Eu quero dar a oferta de Abel, não de Caim. Quero dar a Ele o que Ele quer receber. Como marido, eu tenho problema às vezes. Não sei o que comprar de presente para minha esposa. Ei, mais de 40 anos. Algumas vezes acertei. Graças a Deus nós temos o Espírito Santo, que se nós estamos em comunhão, Ele nos conduz para entregar ao Senhor o que Ele quer receber. Depende de quê? Coração quebrantado e intenção. Quando eu vou para um turno, eu vou literalmente para servir ao Senhor. Como? Espírito Santo gera a adoração que o Senhor quer receber. Gera a intercessão, que vai ser uma intercessão em concordância com aquilo que Jesus está intercedendo à direita do Pai. E libera a tua palavra para eu profetizar. Minha família, o bairro, o estado, a região, a nação, conforme Ele indicar naquele momento. Ou seja, se eu posso usar a frase, eu venho para o turno para jogar, não para ser passivo. Eu estou esperando o Espírito Santo passar para a minha bola. Entendeu? Eu não quero ficar observando. Alguém pode dizer, mas aí todo mundo fazendo alguma coisa diferente do outro. Deus tem uma voz de muitas águas, não tem? Ele fala com todos nós ao mesmo tempo mensagens diferentes. Da mesma forma, Ele não tem nenhum problema de ouvir cada um de nós falando uma coisa diferente um do outro. Ele está querendo ver quem está no jogo. Eu sei que é simples, mas se você entender, podemos fazer uma oração pedindo: Senhor, me ensina a jogar. Eu estou num processo ainda. Eu não vou dizer que eu sou craque. De alguma forma eu acho que eu estou entendendo o jogo, chamado sacerdócio. Mas eu estou aprendendo toda vez que eu venho para um momento como esse. Eu estou com uma expectativa sempre no Espírito Santo. O que o Senhor quer de mim hoje? O que o Senhor quer receber de mim em adoração? Qual é a intercessão que eu posso repartir com Jesus? Qual é o peso, o gemido dele? E o que ele quer que eu profetize? O que vem do coração dele para declarar: assim o Senhor fará, assim
o Senhor dirá: não é sempre, mas quando vem, quero pedir para você ficar em pé e simplesmente se apresentar diante do Senhor. Mais uma vez, renovando. Eu sei que se você está aqui, você já vem para exercer o sacerdócio. Mas pode ser que alguma coisa tenha acrescentado um entendimento. Isso contribui para a tua intenção. Ajudar você a afiar, talvez, a sua intenção como sacerdote em Cristo Jesus. Senhor, nós reconhecemos que, como Israel foi consagrado a Ti pelo sangue do Cordeiro, sendo primogênito entre as nações, e dentro de Israel, os primogênitos de cada uma das famílias, agora, Senhor, por causa do sangue de Jesus, nós fomos consagrados a Ti. Não somente salvos para nos tornar filhos e filhas, mas agora, Senhor, também para sermos sacerdotes do Senhor aqui na terra. Envolvidos, Senhor, no estabelecer do Teu reino. Eis-me aqui. Eu te convido a simplesmente declarar: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Quero te adorar em espírito, em verdade. Quero adorar, guiado pelo Espírito Santo. Quero interceder. Espírito Santo, gere em mim o gemido que está em Jesus, intercedendo à direita do Pai. Gere em nós, Senhor, aquilo que o Senhor quer profetizar, proclamar, decretar sobre a terra. E nós te pedimos, Senhor, ouvidos para ouvir o cântico novo que o Senhor vai liberar do Teu trono. Em nome de Jesus.